Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é a cabeça. Eu sou Carmen Lúcia Goebel, sou psicóloga clínica e escolar. Me segue no Instagram, @carmenluciagoebelcoelho. E para a gente divulgar esse podcast, aperta o sininho para notificações, compartilha e segue a gente. Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu considero não só muito diferente, mas de uma extrema importância para o mundo que a gente está vivendo hoje, de diálogos truncados, de dificuldades de relacionamento. A gente vai falar sobre comunicação não violenta. Eu não vou explicar muito sobre isso, não, porque quem vai falar sobre isso é uma especialista nesse assunto, uma pessoa muito querida, muito especial, que é Cristiana Batista, que é pedagoga, psicóloga, mestre em psicologia, né, pelo FRJ e também coordenadora do Sejusc. Vou passar a palavra para você se apresentar e aí depois a gente entra na nossa conversa. Eu acho que você já me apresentou academicamente, né? Eu diria que, ao invés de especialista em CNV, eu sou uma aprendiz, porque comunicação não violenta é um processo muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito desafiador. E a prática é sempre um desafio diário e um aperfeiçoamento. Eu acho que não tem nunca um mestre pronto para ensinar comunicação não violenta, porque a gente é atravessado no dia a dia por tantos desafios, mas a CNV é uma pergunta que vai para o seguinte caminho: como é que eu quero me relacionar com as pessoas? Como é que eu quero me relacionar comigo mesmo? Como é que eu quero me relacionar com as pessoas quando elas derem o pior delas para mim? Quais os caminhos que eu tenho de escolha de como eu quero responder, porque o processo de comunicação inclui o que eu vou responder, mas a CNV vai trabalhar muito como é que eu vou escutar a pessoa. Que existe muita potência em como eu escuto e existe liberdade para ouvir, ainda que a mensagem seja muito difícil, ouvir de uma maneira diferente e que me dê mais espaço para escolher como é que eu quero responder a uma situação. E a gente está vivendo um mundo, né, já entrando nessa conversa, a gente está vivendo um mundo do bloqueio, né, do deleto, né? Ah, me encheu meu saco, bloqueio. Quantas vezes eu escuto a pessoa falando comigo: bloqueia essa pessoa, pra que você está falando com ela? Que saco, você quer sofrer, você quer não sei o que. Cara, mas eu não acho muito fofo, eu não acho legal eu pegar e eliminar uma pessoa assim, desse jeito. Eu acho tão triste. Então, assim, eu acho que a gente está num mundo mais ou menos prático, mas eu acho que está tirando e eu acho que está evitando que a gente faça comunicações, né? E eu acho que também as pessoas... Eu acho que isso é uma comunicação violenta, você deletar uma pessoa, você bloquear uma pessoa, né? Então, assim, aonde ela entra, como é que ela começou? Fala um pouquinho sobre essa história, né? Um dos objetivos da CNV é criar pontes, ou fortalecer pontes, ou seja, essa relação, essa conexão com o outro, ou restaurar uma ponte. O bloqueio e o cancelamento estão ali no cardápio. É possível que a pessoa precise usar esse artifício e eu não vou julgar, vou tentar entender porque o bloqueio é uma estratégia. Essa estratégia está atendendo a qual necessidade dessa pessoa. Então, Marshall Rosenberg foi um psicólogo. Ele já faleceu. Eu tive a honra de ser treinada pelo último curso imersivo que ele deu. E ele foi influenciado muito. Ele foi aluno do Carl Rogers, que é o pai da Escola do Humanismo. E ele fundou e trabalhou muito para desenvolver a comunicação não violenta da forma mais simples possível. Que ele fala que, resumindo, a CNV é a linguagem das necessidades humanas. Então, se eu quero deliberadamente, intencionalmente escolher me conectar com o outro, a CNV vai me dar muita ferramenta, vai me dar muita tecnologia interna através dos 4 passos que ele organizou para essa comunicação acontecer de forma não violenta. Mas isso requer uma escolha antes, porque a CNV não tem a ver com passividade, não tem a ver com uma tecnologia ou um conhecimento que eu vou me apropriar dele para controlar o comportamento do outro. Tem a ver como eu quero me conectar com essa pessoa. E se eu quero me conectar com você, ainda que seja num momento que você está me falando algo muito difícil, a CNV vai me ajudar muito. Ainda assim, sempre vem de uma escolha.
sabe? Não é a ferramenta para todas as coisas. Não é uma ferramenta de manipulação. É um conjunto de princípios também éticos de como eu quero estar nesse mundo, de como eu quero agir com o outro por cooperação, ele fala que uma das maiores motivações do ser humano é como é que eu faço para enriquecer sua vida, como é que eu faço para enriquecer a minha vida, para tornar a vida das pessoas mais maravilhosa. E ele ficou intrigado, ele diz isso, que me levou a estudar a CNV, a criar, a estudar a comunicação humana. É assim, por que algumas pessoas passam por tantas coisas difíceis e continuam compassivamente conectadas às outras? E outras pessoas têm até muitos privilégios e são tão agressivas. E ele foi descobrindo que uma parte importante da violência vem da nossa linguagem. E o primeiro ponto para a gente, que é o primeiro passo da comunicação não violenta, ele fez 4, né? É a gente ter a habilidade, que segundo o Krishnamurti é a forma mais elevada da inteligência humana, que é observar sem fazer um julgamento. Difícil, né? Esse é o primeiro passo. Nossa, né? Porque você quando olha para uma pessoa, você já começa a pensar, né? Porque não é a pessoa, é você projetando alguma coisa ali, né? Ah, ela é antipática, ela é simpática, ela é legal, ela não é. Ih, não vou nem falar com ela que é metida. Não é essa coisa que você começa a imaginar. E você já começa a se relacionar com o que você está imaginando, né? Eu tenho visto comentários de aplicativos de relacionamento onde isso é muito interessante, porque é uma projeção de um monte de fantasia que a comunicação ela acaba nem acontecendo, porque as pessoas ficam... Já colocam os rótulos. Né? E a gente vai rotulando. É claro que o julgamento é um atributo muito importante desenvolvido pela nossa capacidade intelectual. Ele é importante. Mas não se trata de não julgar, mas saber que, quando eu julgo, é minha inteira responsabilidade usar aquelas palavras e não posso confundir esse julgamento com o real e o que a outra pessoa é. Porque existe um grande abismo entre aquilo tudo que eu julgo e o que a outra pessoa é. E esses juízos de valor acabam legitimando a violência. É um atrasado, é um malandro, é um preguiçoso, logo merece o castigo, logo merece. Então, existem, assim, para a gente treinar esse primeiro passo, existem exercícios, né? O Gabriel está sempre atrasado. É uma observação ou é um julgamento? O que você acha? Essa frase. Bom, se você falar com essa entonação, parece que é um julgamento. É um julgamento. Sempre que a gente usar a palavra sempre, a gente está julgando. É diferente quando eu apuro e falo, na última semana o Gabriel chegou 5 minutos depois do início da aula. Tem uma diferença quando eu faço esse exercício de observar e separar o que eu observo do julgamento. Então, o primeiro passo, eu vou limpar o terreno, sabe? Que eu coloco muita coisa nesse terreno. Eu vou tentar limpar só para observar. Eu vi a louça na pia. Poxa, não me ajuda nunca. A observação seria, a louça está na pia. Tá? E isso vai caminhar para o segundo passo, que é identificar aquela situação me gerou qual sentimento. Isso já é um desafio enorme. O primeiro passo já requer muito Mas assim, eu tenho notado muitas pessoas, você pergunta assim, o que você está sentindo? Eu estou sentindo que eu estou com vontade de sair hoje e fazer alguma coisa. Não, estou perguntando o que você está sentindo. Estou sentindo que isso não foi uma coisa legal. Eu estou sentindo... Qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Não vem o pensamento, vem a explicação. Mas o sentimento fica muito para trás. Acho que está muito profundo, a pessoa não tem o treino... De olhar para dentro. De olhar para dentro. E desenvolver, inclusive, um vocabulário para identificar o que acontece no corpo. Porque esse segundo passo, ele vai requerer um olhar para dentro. Qual é o meu sentimento? O que esse sentimento está me falando? Porque quando eu tenho minhas necessidades atendidas, para a CNV o sentimento é sempre importante. Não tem bons sentimentos. Tem sentimentos desconfortáveis e difíceis, mas o sentimento sempre é portador de uma mensagem. A gente lida muito bem com as sensações de eu estou com sede, eu bebo água, né? Eu identifico a minha necessidade, eu não questiono, que absurdo, eu estou com sede, mas às vezes a gente faz isso com o sentimento. Então, aceitar, identificar, aceitar
E se o sentimento ele for gostoso de sentir, ele está apontando para uma necessidade atendida. Se ele for um sentimento difícil, desconfortável, ele está apontando para alguma necessidade sua, humana, que não está sendo atendida. Então, você vai, ao invés de desqualificar e não querer sentir, você vai querer receber a mensagem que esse sentimento está te dando. Qual é a situação importante para mim que não está sendo atendida? Qual é a minha necessidade? Então, o primeiro passo eu observo e, ao invés de julgar, e ele fala que a gente tem um repertório absurdo de atributos, né, de adjetivos, um infinito e um repertório pequeno para sentimentos. A gente precisa aprender esse repertório. E depois eu fiz um aprofundamento de CNV com o Robert Gonzalez, que trouxe muito a questão do corpo. Nesse segundo passo, olha para o teu corpo. Aprende a também se conhecer, porque o corpo vai te mostrar caminhos para você identificar o que você está sentindo. O corpo vai te dizer também. Então, olha um pouco para dentro. Aí, por aí você já vai percebendo que o processo de aplicação da comunicação não violenta, ele é trabalhoso e ele requer tempo. Porque sem o tempo que ocorre entre o estímulo e a resposta, sem esse tempo, a gente tem o condicionamento, é o que a gente vê, é o que a gente vai reproduzindo, sem a consciência dessa escolha importante que é: eu sou livre para responder, eu sou livre para responder. Mas, no caso, a gente está falando disso, por exemplo, de uma situação conflitiva, né, em que você está ali travada, a pessoa te fala uma coisa que, de repente, não desceu bem, que não necessariamente o outro teve intenção, né? A gente também não sabe. Mas quem está comunicando faz esse filtro todo, né? Agora, o outro que está ouvindo, como é que vai, né? Como é que funciona isso? O Marshall fala que para a gente aplicar ou usar ou viver a comunicação não violenta não depende da outra pessoa ter essa informação, né? Uhum. Depende da gente poder ter isso trabalhado, praticado, porque quanto mais a gente pratica, mais a gente vai conseguindo compreender e usar a ferramenta em situações difíceis. E esse professor meu, Robert Gonzalez, ele costumava dizer que tem uma frase, acho que é de um yogi, que fala: a gente pratica na luz, o exercita na luz, para quando estiver no escuro a gente lembrar como é que é. Uhum. Então, é uma ferramenta, é um instrumento que a gente deve se exercitar. Tem um livro maravilhoso, que é o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, que eu indico. Lá tem exercícios. Então, a gente precisa começar com situações que são mais fáceis, para depois a gente ir se aprimorando e internalizando não só os exercícios ou esses 4 passos, mas os valores. São valores sobre os quais eu quero levar minha vida. Como é que eu quero viver? Como é que eu quero honrar esses valores do respeito, de todo mundo importa, que as minhas necessidades importam, mas as suas também importam. Mesmo numa discussão ou num embate, eu quero honrar as minhas necessidades, eu quero que elas venham para a mesa, mas eu também quero que as suas necessidades tenham lugar. Uhum. Porque a gente se conecta, segundo a CNV, é porque a gente compartilha as mesmas necessidades humanas, são universais. Então, se eu perguntar, Carmen, quais são as coisas mais importantes na sua vida? Me diz 3. Para mim? Me diz 3. Leveza, dignidade, honra, isso. Sim. A leveza, eu estou na vibe da leveza, porque a vida às vezes pode ser muito pesada, né? E você acha que essas leveza, a dignidade e a honra são próprios da Carmen ou são valores humanos compartilhados? Não, são valores humanos compartilhados. E quando a gente se conecta por essa partilha de necessidades humanas, porque para a CNV mais do que valores são necessidades, é quando eu consigo me enxergar no outro, ainda que ele esteja fazendo algo difícil. Porque para a CNV, tudo que a gente faz, tudo que qualquer pessoa fizer no mundo, tem uma razão, uma única razão: atender uma necessidade humana. Então, eu vou julgar a estratégia que a pessoa usa. Existem estratégias extremamente cruéis, vis, degradantes, violentas, agressivas, inimagináveis, assim, inaceitáveis. Uhum. Mas eu preciso fazer um trabalho, e às vezes isso requer muito esforço, para entender qual a necessidade humana que aquela pessoa, de forma trágica, estava tentando atender a partir daquele comportamento. Uhum.
E quando eu me conecto à necessidade, eu me conecto com a humanidade do outro que também tem em mim. E aí, e isso é uma escolha, tá? Isso é uma escolha deliberada. Eu não quero nem saber por que esse cara fez isso, que ele morra. Sim, então, que as pessoas fazem isso. É uma escolha. Então, você estava falando sobre o Sejusc é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Eu coordeno e lá eu desenvolvo o trabalho de justiça restaurativa. E eu faço vários trabalhos com situações bem difíceis, né? Há muitos anos eu não vou citar nem detalhes, até porque esse caso não era nem da cidade. Tinha uma menina, uma menor de idade, que esfaqueou a mãe. E ela foi presa, né? Ela passou pela internação. Matou também? Não, a mãe sobreviveu. Ela passou pela internação, depois ela foi para a semi-liberdade e aí ela já podia ir para casa no fim de semana. Ela vai para casa de quem? Da mãe. Como é que a gente precisa trabalhar essa relação para que essa mãe receba de volta essa filha? E aí a gente vai precisar escutar a história, entender. E aí eu tenho uma escolha como uma facilitadora de justiça restaurativa. Eu preciso muito da CNV e desses princípios para me conectar com a humanidade do outro. Ah, Cristiana, isso é bobagem. Se é bobagem, se eu não consigo, tudo bem, não trabalhe com isso, mas alguém precisa trabalhar com isso. E só há trabalho possível de restauração quando eu consigo me conectar com a humanidade do outro. Quando eu preciso ver essa pessoa como um ser humano completo e não julgá-la pelo pior ato que ela fez. Só aí tem trabalho. Se eu for receber no meu trabalho, eu já atuei em casos de estupro, né, de muita violência doméstica. Se eu for receber um estuprador, já não tem trabalho. Eu só recebo seres humanos. Entendi. Se eu pego o rótulo, se eu já estou lá no primeiro passo da CNV, que é deixar de lado o meu julgamento, eu preciso criar espaço interno. Da mesma forma que tem espaço externo, a gente tem um espaço dentro. Às vezes ele está pequenininho e não cabe àquela pessoa. E quanto mais eu julgo, menos espaço aquela pessoa vai ter dentro de mim. Então, eu preciso criar espaço interno para acolher aquele ser humano como um ser inteiro e não julgá-lo pelo pior que ele fez. E aí, a partir desse encontro humano, criar as condições para responsabilização. Que só existe responsabilização para além da cultura de punição, né? Me explica como é que foi como é que essa coisa acontece, né? Assim, porque você está dizendo que a justiça restaurativa ela pode e deve até se utilizar da comunicação não violenta para poder né, resolver as suas questões e facilitar, porque eu acho que fala de você aproximar a vítima do algoz, eu acho que seria isso, né? Das pessoas poderem se entender mais. Nesse caso específico, eu tinha uma relação de continuidade e para a justiça restaurativa, todo crime, todo dano, ele causa um dano, ele não é uma ofensa necessariamente à lei. Qual artigo foi ferido? O artigo tal. Mas para a justiça restaurativa, que não é uma substituição da justiça tradicional, pode ser um complemento, porque vai cuidar das relações humanas. Quando existe um dano, quando existe um crime, ocorreu um dano numa relação, ou em várias relações. Do sujeito, nesse caso, da filha com a mãe, né? Da filha com a família, da filha com a vizinhança, da filha com a sociedade e da filha com ela mesma. Quais os danos ocorreram, e o processo vai ser importante trabalhar todos esses relacionamentos para procurar promover a cura dos traumas que isso, né, gerou. Então, são trabalhos assim de escuta empática profunda e de identificação das necessidades humanas. Qual a necessidade da menina que fez isso, da adolescente? Qual a necessidade da mãe que sofreu isso? Ambas as necessidades importam. A necessidade de quem ofende, ela precisa se responsabilizar, ela precisa assumir profundamente responsabilidade pelo que ela fez e ela precisa se comprometer a reparar o dano. São necessidades do ofensor. Qual é a necessidade da vítima? A vítima tem uma necessidade de ser ouvida, de compreender que não foi culpa dela, de sair do lugar de vitimização, né? E de poder expressar seus sentimentos, de se sentir segura de que aquilo não vai acontecer de novo. Como é que a gente constrói isso na relação mãe e filha? Como é que essa mãe vai se sentir segura com a filha dentro de casa? O que ela precisa em termos de comportamentos da filha para mostrar que aquela relação é possível ser construída não à base de um sacrifício, mas à base de confiança a ser reconquistada,
Nossa, mas isso é assim extremamente complexo. E acho também que é muito bonito, né? É muito bonito você poder fazer isso. Você estava falando disso, eu fiquei pensando, né, nas filosofias orientais, né, que elas falam que nós somos todos ligados por uma grande centelha divina, né? Nós somos todos conectados e que a gente se perde disso, né? A gente se perde. Você está falando disso, está me vindo muito essa coisa dessa conexão que a gente tem que, com tudo e com as pessoas e com todas as coisas, não é só. É como se fosse uma grande malha, né? De uma grande rede. E eu fico pensando também nessa questão que você está colocando aí. A gente tem visto uma visão muito equivocada, eu acho, que é muito individualista, né? Tipo assim, em escola, né? As pessoas todas querem prioridade, mas você está num espaço coletivo. Como é que você prioriza? Né? Não estou dizendo que é todo mundo, mas é comum você ver isso. É uma leitura de eu não quero que faça isso com meu filho, eu não quero. E você perde até a dimensão do desenvolvimento mesmo social, do embate, de aprender a enfrentar, de aprender a conversar, aprender quais são os recursos que eu tenho que desenvolver, né, para poder estar com o outro, né? E não sei, aí eu fiquei pensando, né, a gente tem tido um grande desafio nas escolas, assim, de uma forma geral. Outro dia eu falei assim, gente, eu não sei como é que vai ser mais para frente, porque embora isso seja um espaço coletivo, a visão e as exigências são muito individuais. Então, elas requerem, sim, que a gente faça, talvez, passe muito por essa visão que você está trazendo, né? Assim, eu entendi, o primeiro passo é você não julgar. Observar. Conseguir observar. Conseguir traduzir numa observação. Observação é tudo aquilo que uma filmadora captaria e você pode descrever sem colocar palavras de adjetivos, né? Entendi. Ele entrou na sala e sentou. Aí a gente fala assim, nossa, chegou com aquela cara horrorosa, sentou. Pronto, sim. Já. Então, é o primeiro passo. O segundo, o que aquela situação desperta em mim em termos de sentimentos? Eu vou identificar e vou dar nome ao sentimento. Isso também tem a ver com regulação emocional, porque quando eu nomeio o sentimento, eu já me diferencio um pouco dele e a minha ação já não vai ter inteira cooptada pela emoção, né? Eu já vou ter dado um nome. É um sentimento. E aí eu vou trabalhar a aceitação desse sentimento, que é muito importante. A gente precisa sentir na vida. Tem um conceito bonito que é a liberdade experiencial de sentir. A gente precisa sentir tudo o que precisar ser sentido. E não tem como a gente escolher. Só quero sentir um pouco. Eu não quero mais sentir ansiedade, eu não quero mais sentir medo, eu não quero mais sentir angústia. Tira isso de mim. Não tem como. Me dá um remédio. Porque faz parte da experiência de estar vivo. Então, o segundo passo é identificar o sentimento, compreendendo que se ele for agradável, a situação atendeu alguma necessidade minha. Se ele for desagradável, eu preciso buscar qual necessidade não foi atendida. Né? E o terceiro é isso, é identificar a necessidade humana. E aí a gente não confunde necessidade com estratégia. Como é que seria isso assim? Quando eu te perguntei 3 coisas mais importantes, excepcionalmente você me deu 3 necessidades. Muitas vezes as pessoas falam em estratégias. A família é uma necessidade humana ou estratégia? É uma estratégia. Eu acho que é uma necessidade. Não sei se é uma estratégia. Para a CNV é uma estratégia, para atender quais necessidades mais profundas. Ah, entendi. Pertencimento, acolhimento, parceria, amor, afeto, companhia. Porque tem pessoas que não têm família, não é? Existem pessoas que não têm laços familiares, não têm. E elas procuram atender essas necessidades humanas de outra forma. E uma coisa muito legal da CNV é que o Marshall fala, não existe uma única necessidade humana atrelada a uma estratégia específica. Ele dá muito exemplos de relacionamentos também. Então, um relacionamento amoroso, um namoro, é uma estratégia para atender quais necessidades humanas de uma pessoa? Ai, sei lá, um monte, eu acho, sei lá, necessidade de sei lá, de se sentir bem, de se sentir companhia, completo, expressão sexual, de uma forma prazer, amizade, troca de afeto, de carinho, mas não é a única estratégia.
né? Não é a única estratégia. E aquela pessoa específica, por mais que você prefira ela, se ela um dia te deixar, ela não é a sua necessidade, a necessidade É isso vai aí. poder ser atendida por outros relacionamentos também. Senão a gente cria dependência. Só Como pode se eu ser falasse, essa água, e ele dá esse exemplo, essa água qual é a marca? Eu só bebo água Minalba. Eu só bebo água... São né? Lourenço. São Lourenço. Eu só bebo... E aí a gente fica com um repertório muito restrito e vai se tornando dependente. Eu preciso de água, eu bebo água. Minha preferência é essa aqui. Mas se não tiver, eu vou procurar de outras formas atender a minha necessidade. Então eu preciso entender qual é a minha necessidade e quais as estratégias possíveis, que sempre são múltiplas, para eu me responsabilizar e não jogar para o outro que ele tem que atender aquilo tudo. Por exemplo, né? você está falando de relacionamento. Vamos pensar nisso aí. Então, você terminou um relacionamento e não vem um outro assim pulando em cima de você. Né? De repente, você nem consegue ter um relacionamento imediatamente, ou demora, ou não vai ter nunca mais, não sei. E vendo por essa perspectiva, você pode criar outras estratégias para atender essas demandas, então, essas necessidades. Vai assim. Até através de outras relações que não relações conjugais, amorosas, né? Que vem por relações familiares, né? Quando isso é possível, porque as relações familiares também não tão, nem sempre são... São fofinhas, né? Sim, são nutritivas, digamos assim. Relações de amizade, entender... É claro que existe a questão do vínculo e do apego, mas eu preciso de amor, é uma necessidade humana, mas eu posso encontrar amor para além desse relacionamento, para além dessa pessoa, senão a gente vai desenvolvendo dependência. A gente fica se agarrando nessa, né? Ou então cria posse, né? Isso aqui é meu, você é minha, ninguém mais pode ter. Aí você arruma uma pessoa e a gente pega, te bate, te espanca. E aí o Marshall fala, trate suas preferências como preferências e não como exigências, porque a gente tem preferências na vida ou exigências. Quanto mais eu abrir minha cabeça para a minha preferência que esteja o ar-condicionado a 18 graus. Mas não é uma exigência, é uma preferência. Se tiver a 21, eu tenho equilíbrio para falar, eu posso viver com isso. Mas as pessoas que tratam as suas preferências como exigências e a vida não está aí para atendê-las, se o ar não tiver daquele jeito, acabou. Então, já estou chateada, já levo para o pessoal, já não suporto. Então, como é que eu trato meus desejos como preferências e não ser tão exigente com o mundo, com as pessoas? São escolhas, né? São reflexões da CNV. Mas eu acho que é muito você também colocar isso no campo da tua consciência, né? De você poder olhar e ver. Porque é tão difícil, né? Você olhar para uma situação e conseguir discriminar essa situação, como é que ela funciona, como é que ela é, né? O que eu sinto, né? Eu vejo, nossa, eu acho que a nossa humanidade, ela ficou muito, não sei se prejudicada, mas ela ficou muito neutralizada por uma coisa da razão, sabe? Assim, tipo, que você tem que... A razão ficou com uma hegemonia do que... Nossa, você está chorando, não chora não, engole o choro. O sentimento parecia uma fraqueza, parecia uma coisa errada, né? Uma coisa de uma pessoa que não tem recursos cognitivos para poder resolver determinada coisa. E aí eu acho que a gente criou um imaginário de que, nossa, se você para poder... ser feliz, você tem que ser aquela pessoa bem resolvida, racional, que está no nirvana, né? E nada afeta. E não é nada disso, né? A gente está sempre sendo afetado. E eu acho que as comunicações estão muito prejudicadas justamente porque você tem exigências e não preferências. Você está falando assim, eu fiquei pensando, né? Não, eu, se não for desse jeito, não quero, não. Fica igual aquele besouro, né? Que bate no chão e fica lá com as perninhas para cima. E você estava comentando sobre a questão do individualismo. Eu gostaria de viver numa sociedade, e a gente está falando de Brasil, e onde tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que todas as crianças importam e é dever de todos cuidar de todas as crianças, e é como se a gente se apropriasse do filho como uma propriedade, e a gente tem muitas crianças que são extensões de filhos nossos. Ao meu ver, a gente precisa olhar dessa forma, porque são o futuro mesmo. E cuidar, o que eu quero para os meus filhos, eu quero para todos os filhos, né? Para todos, de todas as pessoas. E se algum querer meu, para um filho meu, num contexto escolar,
está causando sofrimento e um custo na relação com os outros, eu vou precisar sentar e escutar e me conectar, porque a necessidade do meu filho importa, mas a necessidade das outras crianças importam tanto quanto. E aí a gente precisa conversar, dialogar e gerar consenso de convivência. E em que todos nós tenhamos responsabilidade de como a gente está educando as crianças. E a gente vinha de uma época em que essa tarefa da educação era um pouco mais compartilhada, que às vezes o vizinho chamava atenção e ninguém ia tirar satisfação. Fez uma coisa, a criança levou uma bronca do vizinho, hoje é todo mundo pisando em ovos, eu não posso chamar atenção porque vou gerar, às vezes dentro da própria família. Dentro da própria família. Então, é como se fosse responsabilidade exclusiva do dever parental educar. A educação é uma tarefa de todos nós adultos, para essas gerações que estão vindo. Eu estou vendo muita gente falando na escola, né? Eu não quero que meu filho ouça não. Não diz não para ele, sabe? Porque ele pode desenvolver alguma coisa. É um conceito de um trauma, sei lá, imaginário, que o não é traumático, mas o não é contenção, não é proteção, pode até ser traumático. A permissividade é muito traumática. A permissividade gera muitos danos, né? O tudo pode, o tudo primeiro, o não experimenta a frustração. Na minha prática clínica, eu percebo que é mais difícil, às vezes, a gente fazer o caminho de volta de alguém que teve tudo, não teve compromisso com nada, funciona sob o princípio do prazer, e aí se vê lá na frente com compromissos e com sonhos que não consegue realizar porque não dá conta, não tem os recursos que não foram desenvolvidos, que são frutos de uma educação permissiva. A questão da disciplina, da tolerância à frustração, da capacidade de concentração, da capacidade de adiar uma recompensa. Eu vou fazer isso aqui, tá bem chato, mas faz parte ser chato. Em compensação, eu vou ter algum retorno que é mais para frente. Então, lá na frente, eles sofrem muito, porque têm os seus sonhos e os seus projetos de vida impactados por falta de habilidades que não foram desenvolvidas em função de uma educação muito permissiva. Que fica esperando que os pais resolvam, né? De que nos Estados Unidos os pais ainda vão nas universidades e fazendo exigências. Mas, então, eu acho que a gente, pegando essa questão assim, eu acho que uma coisa central que você está colocando aí para mim, que eu estou entendendo, é convivência. Não é? Porque como é que a gente faz para viver junto? Como a gente faz para viver com o conviver, né? Sim. E eu acho que a comunicação não violenta, eu acho que é um recurso. Eu queria que você falasse mais um pouquinho assim sobre algumas estratégias, algumas coisas para a gente, para quem está ouvindo, de repente, poder utilizar também, poder fazer uso de uma forma saudável de uma coisa que é tão importante, que é poder falar com o outro. Então, vamos para o quarto passo? Vamos para o quarto passo. Você lembra do primeiro? Primeiro é observar. O segundo é observar. Identificar o sentimento. O terceiro, identificar qual necessidade humana está sendo preciosa naquela situação, qual a necessidade principal que está na mesa, né? E o quarto é a arte de fazer pedidos, que é muito importante. A gente vive pedindo na vida. E aí ele vai dizer, o Marshall, que a gente só sabe quando é um pedido quando a outra pessoa diz não pra gente. É mesmo? Então, se eu falo, Carmen, seu brinco é tão lindo, eu tenho um programa amanhã, uma festa, você me empresta? Aí você diz pra mim o quê? Não vou te emprestar. Nossa, que pessoa difícil, egoísta. Não era pedido, era exigência, apesar do jeitinho doce de falar. Então, CNV não é sobre jeito doce de falar, é dizer que quando eu te peço, eu respeito profundamente a sua liberdade de dizer não. E diante do seu não, eu vou aprender, e a CNV ajuda isso, a identificar qual é o sim que você está dizendo para você por trás do não para mim. Ao invés de te julgar, eu penso qual necessidade dela ela está atendendo dizendo não para mim. Nossa, mas essa coisa do não é realmente uma coisa impressionante, porque você repara, eu acho que isso é uma coisa também muito da gente, né, de brasileiro, né, que se você disser não para uma pessoa, a pessoa fala assim, o que eu fiz para você? Por que você não pode fazer isso para mim? Então, não era pedido, era exigência. Era exigência. Então, e o pedido, ele fala que precisa ter algumas características para ser um pedido de acordo com a comunicação não violenta. Ele precisa ser objetivo, ele precisa ser execuível. Você tem que poder fazer, né? Ele precisa ser
no presente execuível, ele precisa ser no positivo. Então, eu não vou pedir o que eu não quero. Eu não quero que você bagunce o quarto. Eu não quero sapato pela casa. Eu não quero. Né? Então, peça no presente que o pedido seja mensurável, que seja execuível. Quantas vezes a gente pede coisas para os outros que as pessoas não são nem capazes de fazer, e aí eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu estou te pedindo também. E como a CNV parte do princípio que um grande motivador da alma humana é contribuir para o outro, quando a gente se conecta com a necessidade do outro, tem um fluxo natural de desejo de contribuição, mas nunca é garantia. Né? Nunca pode ser como garantia e transformar isso como uma exigência. Tem uma frase do Maturama que ele fala assim, eu sou responsável pelo que eu digo, mas não sou responsável pelo que você escuta. Né? Porque, assim, eu acho que também tem uma expectativa muito grande nas comunicações de que o que você está dizendo, com certeza o cara está entendendo tudo que você está falando. Né? Você está sendo claro, você está sendo objetivo, você está sendo legal, sei lá. E, às vezes, a gente... E como ele está preparado para ouvir também, né? Então, assim, como é que rola isso? Sim, obrigada por falar sobre isso, porque tem um componente da CNV que pode parecer, às vezes, até um pouco chato ou repetitivo, mas é fundamental, que CNV depende de confirmação. Porque é o do outro, e eu não sei. E, às vezes, eu acho que sei, eu acho que eu pressuponho, e a gente vai sempre confirmar. Carmen, você está chateada porque você precisa de mais tempo? Carmen, você está zangada comigo porque eu não te retornei e você achou que eu não fui atenciosa com você? Eu vou sempre perguntar, eu vou sempre confirmar. Ou então, Carmen, você pode falar para mim do que eu te expliquei agora, o que ficou para você e como é que é para você ouvir isso? A CNV vai sempre checar com o outro, porque essa checagem vem de um profundo respeito e dessa humildade de saber também, que, né? Por mais que eu tente, o seu processo é seu de compreensão de como você recebe aquilo, e eu preciso checar para saber se eu fui compreendida. E quando eu não fui, normalmente eu vou dizer, eu não me expressei bem, deixa eu tentar esclarecer melhor isso aqui, sabe? Porque CNV tem muito de autorresponsabilização, porque eu não culpo o outro para atender minha necessidade. Eu não vou fazer um jogo de chantagem, de culpa, de envergonhamento. Eu estou triste porque você não me emprestou o brinco. É um jogo da chantagem e da culpa, porque eu quero que tenha no outro, numa criança, num filho, num companheiro, quando ele vai fazer aquilo que eu gostaria que ele fizesse, o que eu quero que tenha na mente dele, na cabeça dele, né? Qual é o motivador real? Então, se eu quero que um filho lave a louça para ajudar, o que eu quero que tenha na mente dele naquele momento que ele estiver lavando a louça? Tem que lavar esse saco aqui, senão eu fico sem videogame? Tem que lavar isso aqui, senão vou ficar de castigo, senão eu não posso sair, senão eu não vou ganhar o dinheiro que eu ganho nessa família quando eu faço uma tarefa doméstica. Qual é a motivação real que você quer desenvolver? Essa motivação que é tão poderosa, que é a motivação intrínseca, quando a pessoa compreende o real motivo da ação dela e ela pode escolher fazer aquela ação. E não é sob a ordem, sob a coerção, sob culpa ou envergonhamento. Assim, você falando isso, né? Fiquei pensando, acho que já sei como eu vou falar para mandar lavar a louça lá em casa. Mas eu fiquei pensando aqui sobre um desafio gigante que a gente tem hoje, que é, nas escolas, o uso dos celulares, né? Porque eles querem usar, né? E você não quer que use. Você não quer que use, não é porque você quer que ele se ferre ou que você está de mal, porque é só uma regra, mas é porque atrapalha pra caramba, porque não ajuda a aprender, né? E eu acho que isso entra muito, assim, pensando pra gente pensar junto, né? Assim, o que acontece, né? Porque, assim, com certeza eles estão... Pô, esses caras querem que a gente fique sem celular por causa de quê? Preciso fazer pix, preciso tirar uma foto, fazer um selfie, né? E aí a gente fica nesse desafio, né? O que a gente faz? Você proíbe? Então, assim, tem regra, tem lei, mas ninguém, se puder, está lá transgredindo. Se a regra puder ser construída com a participação, tem maior chance de adesão.
né? Tem maior chance de adesão. Se houver, no início do ano, um espaço para conversa, para informação, para educação, e que isso possa vir de um lugar de mais consenso e menos obediência, ainda mais se forem adolescentes, mesmo as crianças, isso é humano. A nossa necessidade de liberdade, de autonomia, são necessidades humanas muito fortes. E quando alguém vem ditar uma ordem, uma proibição, gera resistência. E quando a gente chama e convida para conversa e explora isso e constrói consenso, tem mais chance de. Mas é só mais chance de, porque também a gente não está aqui para procurar a melhor forma de controlar o ser humano e nem dar conta das problemáticas humanas. Mas quais são as formas mais respeitosas? Quais são as formas em que as pessoas se conectam mais e constroem mais um senso de pertencimento e cuidado? E não de obediência, porque tem um custo. Quando a questão for meramente punitiva, né, eu vou conseguir, de alguma maneira, camuflo aqui o celular, sabe? Levo 2, entrego 1 e levo para lá. Eu não internalizei do que se trata. Do que se trata? A gente vai falar de quê? Do que se trata isso? A que esses jovens estão sendo sujeitos numa indústria com experts cada vez mais pensando o que vai fazer esses caras ficarem mais tempo e gastarem mais dinheiro com isso? Então, eles são cooptados por um sistema também financeiro, né, que se ganha muito. E eles precisam de informação para fazerem escolhas mais informadas e conscientes sobre o uso. Né? Porque o celular não é bom nem ruim, ele pode ser usado... Pode ser bom ou ruim também, né? E tem escolas na Finlândia suspendendo, né, o uso de computadores, acho que foi uma questão até governamental. Foi. Que eles estavam lá na frente, né? Vamos voltar, na infância não dá. A gente paga um preço, já está percebendo que tem um preço a ser pago lá na frente. Essa cultura do imediatismo, não é só a cultura, porque forja processos neuropsicológicos, né? Do imediatismo, exatamente. Da não tolerância à frustração, da dificuldade de leitura, porque o tempo do livro é outro, o tempo para ter um prazer com aquela história é outro, requer mais disciplina. E para se relacionar também, né? Porque você se relaciona com uma tela. E o volume de informação que vem ali. E é muito bom, e tem jogos maravilhosos, então é muito sedutor. E os jovens precisam ser, as crianças também, ajudadas a lidar com isso da melhor maneira possível. E aí eu acho que entra o que você está falando, né? Como você vai falar sobre isso, né? Como é que você vai levar isso para o outro? Como é que essa pessoa vai entender? Qual é a chance? Porque também não é para você manipular a pessoa, né? Vou usar isso então, né? Vou pegar, vou aproveitar que eu já sei, né? Sim. Não é para manipular, mas na verdade é uma coisa do respeito, né? É uma coisa de você manter um respeito e manter a convivência também. E o que eu estou notando também, né, é que a gente está vivendo, nós estamos vendo que as pessoas não querem ter conflito, nem dentro, nem fora, né? Então, se você é uma pessoa que pensa diferente de mim, tchau. Né? Se você, né, se eu mesmo não estou convivendo bem comigo, qual o remédio que eu vou tomar? Né? Qual medicamento vai fazer eu me sentir bem? Não, eu tomei isso aqui. Eu escuto isso pra caramba. Né? Então, como é que a gente cria espaços de convivência? Como é que isso pode ser levado, por exemplo, para o cotidiano? Você está falando de um relacionamento também, que é o relacionamento da gente com a gente mesmo. Né? Como que a comunicação não violenta pode nortear processos de autoconhecimento e de gerenciamento da nossa própria vida, nessas conversas internas que a gente tem, que ninguém escuta, mas que a gente está sempre com esse self-talk, né? Falando. Por exemplo, como é que você fala com você mesma quando você faz alguma coisa errada? Como é que é essa voz? Ela é uma voz... Não acredito que você fez isso outra vez. É uma voz dura, né? E aí, o que causa isso em você, essa voz dura? E o que pode acontecer em você para essa voz ter mais compaixão, ter mais amor, ter mais compreensão, em que haja um acolhimento? Poxa, você falhou nisso. Se você falhou nisso é porque devia ser difícil mesmo, você se empenhou tanto. O que a gente pode fazer daqui para frente? É que essa conversa interna seja amorosa, acolhedora. E que tem momentos para tudo. Mas você tem que dar uma porque assim, uma mordaçada no general que mora dentro. Falar, general, obrigada.
Porque eu sei que você está querendo cuidar de mim, mas você está gritando muito alto. Deixa que eu dou conta. Não tem como expulsar o general, ele está internalizado. Mas tem como falar assim, obrigada, pode falar mais baixo, que eu vou dar conta. Essa voz amorosa, compassiva. Porque se a gente não consegue fazer isso com a gente, é muito difícil fazer com o outro. E também nem sempre você está na sua melhor versão para usar a CNV, porque é uma coisa que a gente aprende nos cursos de prática, é tão importante ter uma comunidade para praticar, que às vezes você não consegue, você precisa assim, eu preciso ter mais empatia para depois eu conseguir dar empatia, porque tem momentos que é muito difícil dar, né? Uma vez eu tive um atendimento no Sejusc com uma pessoa assim numa situação que me gerou muita dificuldade. É muito raro eu consigo assim ter essa habilidade de criar espaço interno para acolher, mas eu tive um atendimento que foi muito difícil. Depois eu precisava muito desabafar sobre o quanto difícil foi para mim atender uma pessoa e fazer um bom atendimento a alguém que estava com falas que eu estava classificando, né, como abusivas, racistas, inadmissíveis, e eu estava tendo dificuldade de romper isso para poder entrar em contato com o ser humano. Nossa, mas deve ser muito difícil também, né? Porque... Sim, somos humanos, tem momentos que a gente não consegue. E aí é importante que eu possa receber empatia. Não? A gente não está sempre cheio. Tem alguns momentos que a gente vai escolher, eu vou ter empatia comigo ou com o outro. E aí eu vou ter... Em alguns momentos, vou cuidar de mim. E tudo bem também. Porque a comunicação não violenta não pode ser... Não é um docinho, não é fala manso, não é autossacrifício, nem é passividade. É usar a energia que a gente tem para fazer o pedido ativamente do que vai enriquecer a minha vida, qual é a minha necessidade, qual é a necessidade do meu grupo. E a gente colocar a nossa energia nisso. Onde a gente pode, né? Quer dizer, eu faço uma ideia, mas eu acho que seria legal as pessoas saberem, né? Aonde a gente aplica, em que espaços, né? De uma forma geral, parece que para qualquer coisa, desde né? que acorda, né? Em todos os ambientes. Hoje existem cursos, CNV em ambientes de trabalho, CNV para casais, CNV... Mas, na verdade, é um processo que, quando você internaliza, você leva para onde você está, entende? Não tem como... Agora eu vou pegar o livro, vou ver quais são os passos e vou usar. Quando você estuda, e eu acho que eu fiz bastante cursos ao longo da minha vida, e esse foi muito impactante, e que eu me encanto e internalizo, está em mim. Quando você internaliza, aí é seu, aí está tranquilo. Sim, né? E ainda assim preciso praticar, preciso continuar estudando e preciso, né? Tem grupos de prática para a gente exercitar, para a gente continuar levando situações da vida e escolhendo, porque é isso, não é na correria do dia a dia, nem sempre é possível. E aí, quando não for possível, o que eu faço? Eu me acolho, porque é difícil mesmo. Agora, assim, você tem feito cursos, né? O Sejusc, né? Tem feito cursos de mediação com esse objetivo, né? Existem cursos de comunicação não violenta, se as pessoas quiserem fazer, aprender sobre isso, como é que vai fazer? Eu acho que o primeiro passo é ler o livro, né? Tem muitos recursos hoje disponíveis nas redes, né? No YouTube tem muitos vídeos do Marshall que já estão traduzidos com legenda, e é muito legal, porque ele apresenta a CNV, às vezes, de uma maneira leve. Ele usa a girafa como símbolo da comunicação não violenta, porque é um animal que tem aquele pescoção, então observa, né? E tem um coração grande, e ele faz uma contraposição da linguagem da girafa, que é a linguagem da compaixão, com a linguagem do chacal ou do coiote, que é a linguagem do julgamento. Então, tem vídeos que ele vai fazendo e brincando, e são muito legais de assistir. E tem pessoas no Brasil, acho que só tem 2 pessoas certificadas pela instituição, né, criada pelo Marshall, mas tem o Dominique Barter, que é um nome muito importante na comunicação não violenta no Brasil, e que, além de dar cursos, ele também trabalhou muito em práticas de justiça restaurativa. Aqui no Sejusc, a gente hoje, a formação do mediador, ela é feita pelo NUPEMEC, que é um órgão do Tribunal de Justiça, né? É uma formação gratuita em quem se interessar pela mediação de conflitos, mas aí é uma outra conversa. Outra conversa. Né? Mas os cursos, tem muita gente divulgando. Mas a mediação de conflitos, se ela tem como base a comunicação não violenta? Não necessariamente.
Não necessariamente. É claro que a CNV é uma ferramenta muito boa para o mediador, mas nem todo mediador estudou comunicação não violenta. Entendi. Né? Uhum. Eu estava pensando aqui sobre... A gente está nessa questão, falando de justiça, de tudo, mas eu fiquei pensando sobre essas coisas muito violentas, sabe? Porque a gente fica vendo, né, de vez em quando, né? Eu sei que a questão de desenvolver empatia e tudo, mas, por exemplo, nesses crimes mais violentos, nessas situações mais bizarras, né? Como seria, né? Uma vez eu fiz um curso de justiça restaurativas para crimes horríveis, né? Para crimes graves. E nesse curso foram mostrados alguns casos de homicídio em que a justiça restaurativa foi aplicada. É sempre um convite, né? Então, teve um caso assim muito que me mobilizou muito, e eu tenho isso em vídeo, que era uma mãe que a filha foi estuprada, a filha estava grávida e morta. E ela tem um encontro, ela escolhe, tá? Porque tem um movimento de apoio a vítimas. E isso não necessariamente a justiça restaurativa não é uma justiça do poder judiciário, ela está na mão da sociedade, ela deveria estar nas mãos da sociedade civil. É claro que alguns tribunais aplicam e estão querendo aplicar, uma das metas do Conselho Nacional de Justiça, né? Mas não está, a justiça restaurativa é das pessoas, é uma forma de fazer justiça, de experimentar o senso de justiça, para além da tramitação processual. Né? Porque eu sempre pergunto para as pessoas que eu atendo o que seria fazer justiça nesse caso, né? Da qual você foi vítima. Não necessariamente é ter o outro preso. O que seria fazer justiça? O que você precisa para que a sua vida fique bem de novo? Então, a justiça restaurativa nisso vai se conectar com a CNV porque vai buscar a necessidade humana. Uhum. Então, voltando nesse caso, a mãe escolheu encontrar o cara. E ele escolheu participar. Ele pegou prisão perpétua num estado americano. Ele escolheu participar. E aí tem a preparação para os encontros, né? E num encontro em que ela vai estar presente com um cara que matou a filha dela, ela leva o álbum de foto desde que a filha dela nasceu. Ela queria que ele conhecesse a história. Nossa. E ela tinha perguntas que ninguém podia responder, só ele. Porque uma das necessidades da vítima também, que a justiça restaurativa, ela é centrada na necessidade da vítima. Uhum. É saber o que aconteceu para poder fazer. A gente não fala que a gente precisa de um fechamento para seguir. E às vezes a pessoa quer saber de coisa, ela queria saber se ele sabia que ela estava grávida. Ela queria saber se ela disse alguma coisa antes de morrer, se ela deixou alguma mensagem para a filha. E ela, nesse encontro, pôde fazer essas perguntas para ele. E talvez o pingo de humanidade que ainda restasse nele foi aceitar participar e dar as respostas que aquela pessoa precisava e ver aquilo tudo. Foi entende? Entendi. E não diminuiu pena, não é sobre troca, não é barganha. É um processo de humanização centrado na necessidade da vítima. Ainda que tem até pesquisa, tá? Sobre como é que a gente vai diminuir a reincidência em pessoas que não veem, que fizeram nada de errado, né? Que não se dão conta. Culpadas. E aí, quando ele entra em contato com a história da moça, levou o álbum desde que ela era bebê, e levou falas da filha, porque ela tinha uma filha que ficou sem mãe. Ele consegue começar, uma das propostas, né, construir uma narrativa diferente e se conectar empaticamente com o que ele fez com o outro. Sem isso, não tem restauração para o ofensor, entende? Uhum. Então, é um processo da justiça restaurativa endereçado para as necessidades da vítima, mas também atende uma necessidade importante do ofensor, se a gente quer diminuir reincidência, que é a humanização dessa pessoa. E tem pesquisas que mostram, feitas, tem uma na Inglaterra, com pessoas também que cometeram crimes graves e passam pelo processo restaurativo, não como barganha, porque escolheram, de aumento no cérebro, nas regiões relacionadas à emoção, à empatia, pesquisas de neuroimagem. Então, mas não significa que vai botar a pessoa, participou daquilo ali, vai para a rua. Não é sobre isso, que às vezes as pessoas confundem processos premiada. Processo de humanização com essa coisa. Então leva para casa. Não é sobre isso. Eu estou fazendo uma pós em habilidades sociais
E a professora Zilda Delprete deu um exemplo, numa aula que ela deu sobre empatia, de uma pesquisa que foi feita com abusadores e pedófilos, que eles precisavam narrar tudo o que eles fizeram da perspectiva da vítima, se colocando no lugar, fazendo um roleplay, né? E qual foi o resultado e qual foi a pesquisa com relação... Não eram pessoas com prisão perpétua, a reincidência diminui. Então, a justiça restaurativa, isso já é comprovado, apesar de não ser o objetivo diminuir reincidência, tem isso como subproduto. Por que eu falo subproduto? Porque o principal produto da justiça restaurativa é que as pessoas que sofreram um dano têm uma importância, um papel em um lugar, porque normalmente elas passam por uma situação em que elas não tiveram poder e elas não têm poder de nada. Elas são, no máximo, uma depoente. Ninguém cuida delas no sistema. Quem cuida de quem foi... Quem aqui já sofreu um assalto? Quem cuida? Eu já sofri. É cuidado? Quando você chega... Alguém cuida de você? Qual o sistema que vai cuidar de você? Na delegacia, quem vai te escutar com uma escuta empática? Quem vai identificar suas necessidades? No judiciário também, quem cuida? Muitas vezes o sistema causa mais dano, ao invés de proteger quem já sofreu um problema. Então, a justiça restaurativa é para cuidar dessas pessoas. Eu acho que a gente ainda está muito longe e, ao mesmo tempo, caminha numa direção importante. Quanto mais a gente puder falar sobre isso, quanto mais as pessoas puderem entender, né, que a gente não chegou aqui sozinho. A gente chegou junto. Eu sempre gosto daquele livro, né, A Humanidade. Eu acho que ele tem uma perspectiva bem bacana, bem diferente do que as pessoas propõem, né? Os grandes autores teóricos, eu acho que quase todos que falam que nós somos uma espécie horrorosa, que a gente só quer destruição. E ele traz uma coisa que eu acho que é muito bonita, que é essa coisa de que a gente veio junto e que a gente veio se ajudando e que a história da humanidade não teria dado certo. Sim. Né? Tem um outro livro, A Era da Empatia, esse eu não conheço. Que fala que a nossa natureza é a solução, não é o problema, porque a gente tem uma natureza compassiva de cooperação e que é para a gente não engolir essa história da competição, que é tudo por competição. Competição é muito bom, é muito legal no esporte, né? A gente torce, tem um espírito esportivo, mas fora do esporte a competição é muito complicado porque ela ranqueia as pessoas, né? Ela, e as pessoas... se tem nem essa palavra ranquear, mas ela hierarquiza as pessoas. E tem aqui o grupo que importa muito e o grupo que importa pouco. Eu não gosto da expressão VIP, área VIP. Quem são as pessoas VIP mais importantes? Quem é mais importante que quem? Que a gente... Qual é o custo de querer o privilégio de estar no VIP? Não estou generalizando, mas a gente tem que repensar isso. Então, tem pessoas importantes e pessoas desimportantes. As pessoas só são diferentes, né? Mas eu acho que a gente tem essa visão ranqueada mesmo. Eu acho que isso é uma coisa cultural, mas eu acho que também a gente tem uma necessidade, eu vejo, com os bebês, né? Eles ficam muito felizes quando vê você, por exemplo. Quando vê, por exemplo, eu tenho um netinho de 1 ano e 7 meses. Ele olha para... Ele fica tão feliz, ele olha para mim, olha para a mãe. Então, assim, não precisa ter comprado nada, não é um celular, é só você, né? Então, quanto que isso a gente não pode perder de vista, né? O quanto é importante a gente trabalhar a nossa humanidade. Tem um... O nosso tempo está acabando. Eu vou só colocar isso, que a gente fez uma vez um curso há muitos anos, que o professor era filósofo, então ele falava assim, Custódio, não sei qual o sobrenome dele, não lembro. Ele falava assim, a gente olha o outro como inimigo, isso é uma cultura nossa, né, greco-romana, mas o outro é seu mestre, o outro te diz sobre você, o que ele te impacta, o que ele faz você sentir, né? E com isso você pode aprender com você mesmo, e ele é seu professor, ele é seu mestre, ele está te mostrando isso. Isso me ajudou muito quando eu comecei a olhar para as pessoas desse jeito. Sabe, cara, o que eu não estou aprendendo aqui? O que esse cara está fazendo eu sentir? Ou essa pessoa está fazendo eu sentir, né? Enfim. Qual minha necessidade que nesse momento não está sendo atendida por essa interação que eu preciso cuidar, ao invés de eu responsabilizar o que o outro está fazendo comigo, né? O outro é um estímulo e para você fazer esse trabalho interno, o que ele está estimulando em mim e como é que eu quero responder a isso? Essa é uma pergunta muito importante. Tem escolha. Como é que eu quero responder? Tem escolha, tem liberdade, né? Diante de uma mensagem difícil, eu posso escolher devolver, eu posso escolher ter empatia por essa pessoa e posso escolher ter empatia por mim também. Então, tem escolhas. Então, a CNV
te ajudar a explorar esse campo da escolha, da comunicação e da conexão com o outro? Bom, eu acho que a gente poderia conversar durante muito tempo. Eu acho que a gente pode continuar conversando sobre isso, sobre outros temas, mas o nosso tempo está acabando. Então, eu queria passar para você, assim, primeiro, eu quero te agradecer profundamente. Eu sempre admiro você demais. Eu acho que você é uma pessoa muito inteligente, muito clara e tem essa humanidade muito nítida. Isso é tão difícil, né? Então, assim, então foi uma honra, foi um prazer enorme estar aqui com você, podendo compartilhar esse espaço. Quero te agradecer. Acho que essa questão é muito importante. Eu acho que talvez a gente tenha necessidade de falar isso em outros espaços, né? De trazer isso para as pessoas de uma forma mais ampla. Por isso que eu sempre acho que tem que divulgar mais o podcast. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou passar a palavra final para você, para a gente encerrar. O que você gostaria de falar, para a gente fechar? Eu vou falar como é que eu estou agora, né? É outra pergunta que a gente aprende a fazer na CNV. O que está vivo em você agora? Porque para a gente se conectar com o que está presente no momento e não ir para conversas, às vezes, que se estendem e ficam chatas. Aí a gente volta assim, pera lá, mas o que está vivo em você agora? O que está vivo em mim agora? Uma honra também, uma gratidão por você, por ter vindo poder falar um pouco sobre um tema que eu gosto tanto, que eu tenho tanta curiosidade quando você fala do netinho, de 1 ano e pouquinho, essa curiosidade das crianças, como é bom a gente manter isso, o querer saber, o descobrir e ter esperança de que as coisas possam realmente melhorar quando a gente tem a intenção de se conectar com a humanidade compartilhada que existe em nós, né? A gente só está aqui, como você falou, porque enquanto espécie a gente sobreviveu juntos, né? Conseguiu muitas conquistas e operar por cooperação é muito bom. A competição tem um custo muito alto. É muito bom poder cooperar e a gente poder vencer, mas com todo mundo vencendo junto, porque uma das causas grandes também de violência é a desigualdade social. Né? Então, é querer que a gente melhore como sociedade, como pessoas e poder contribuir. É isso aí, nós somos muitos, a gente aqui não sabe, né? Nós somos muitos pensando assim. Se a gente tivesse noção disso tudo, acho que a gente estaria com mais força. Mas gratidão a você também. Obrigada, tá? Gratidão a vocês que estão nos ouvindo. Até o próximo episódio. Agradecer também ao Estúdio Realize, aqui no Cadima Shopping, pela oportunidade da gente fazer essas gravações. Tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.